Olá, alunos do curso de Centro Cirúrgico e CME, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos abordar o assunto referente à classificação das limpezas no ambiente operatório, o centro cirúrgico como um todo, e falar um pouco sobre o material estéril, a importância, a finalidade de ter um controle rígido sobre esses materiais estéreis para uma segurança no procedimento cirúrgico. Vou compartilhar com vocês o material que eu preparei. Então, a gente está aqui na aula 4, iniciando aqui, falando um pouquinho e fazendo uma pergunta. Por que o preparo da sala cirúrgica, né? Qual é o objetivo de realizar uma limpeza no ambiente cirúrgico? Tem como objetivo a remoção de sujidade, coleta de resíduos, reposição de material e desinfecção do ambiente quando indicado, diminuindo assim os índices de infecção cruzada. O que é a infecção cruzada? Infecção cruzada é quando a gente tem um determinado ambiente, o qual teve um paciente com certa patologia e posteriormente esse ambiente vai ser utilizado novamente para um novo procedimento e a patologia que o paciente anterior tinha pode ser passada, né, contaminar o próximo paciente. Isso a gente chama de infecção cruzada, que é a infecção que tem como hospedeiro aí o ambiente hospitalar. Então, a gente categoriza aqui os tipos de higienização. Então, a gente tem a limpeza, que é a remoção de toda a sujidade de qualquer superfície ou ambiente, o piso, as paredes, o teto, o mobiliário, os equipamentos, e o processo deve ser realizado com água, detergente e ação mecânica manual. Deve preceder os processos de desinfecção e esterilização. Então, bem popularmente falando, seria ali aquela limpeza mais pesada com relação a só retirar o que está mais exposto, né? Se tem ali os restos de materiais que foram utilizados, as compressas, né? No caso, então é aquela sujidade ali que está mais visível, que está na superfície. A desinfecção já é um processo que tem a finalidade de destruir micro-organismos patogênicos na forma vegetativa existente em artigos ou superfícies, mediante a aplicação de solução germicida em uma superfície previamente limpa. Então, ocorre a limpeza, né? E posteriormente a desinfecção. Para determinados materiais, a gente disponibiliza as soluções germicidas. Então, para cada ambiente ou cada tipo de material, a gente precisa entender qual que é ali o material, né? A solução mais correta para ser utilizada. Então, por exemplo, o álcool 70, a gente tem o hipoclorito, que é muito utilizado para a desinfecção, né? O Oxivir uma solução também muito utilizada para desinfecção. E tem a descontaminação. A descontaminação, ela é a remoção de materiais orgânicos de uma superfície com o auxílio de uma solução desinfetante aplicada diretamente sobre o agente contaminante. Então aí já vem um outro material que vai descontaminar. Então, por exemplo, a gente sabe que ali no centro cirúrgico, por exemplo, quando é utilizado o material cirúrgico, os instrumentais, imediatamente após o procedimento cirúrgico, cabe ao circulante de sala aplicar esse, esse desinfetante, essa solução sobre o material e esse vai para a CME para que possa realizar toda a limpeza e esterilizar o material, certo? A classificação das áreas hospitalares. Isso também é muito importante porque, a depender da classificação da área hospitalar, de acordo com as RDCs, né, esses setores eles devem ser higienizados com o tipo de material correto, tem todo um processo para realizar a higiene desses locais, então, a depender da classificação, a pessoa que vai realizar a higiene, ela tem que ter a capacitação, então tem treinamentos, explica-se qual que é a finalidade de cada produto, quais são as áreas,
Então, não quer dizer também, aproveitando o ensejo, que os profissionais da enfermagem não precisem saber. É extremamente importante que os profissionais de enfermagem conheçam essas classificações sobre as áreas do hospital, do centro cirúrgico, no caso, que está inerente à nossa aula, e quais são os materiais utilizados. Por quê? Por vezes, a depender da equipe, de como que está um centro cirúrgico, por exemplo, de um hospital de grande porte, é importante que a enfermagem ajude, a equipe de enfermagem possa ajudar esses profissionais da higienização, da limpeza, né? Às vezes está muito corrido, então a enfermagem acaba ajudando um pouco esse pessoal. Então, relacionado à classificação das áreas hospitalares, a gente tem as áreas críticas, semicríticas e não críticas. Nas áreas críticas, elas comportam aquelas onde há um maior número de pacientes graves ou imunologicamente deprimidos, maior número de procedimentos invasivos e, em consequência, maiores riscos de infecções. Então, por exemplo, no centro cirúrgico, as áreas críticas do centro cirúrgico são as salas operatórias. Independente do tipo de cirurgia, é um setor o qual tem o maior número de procedimentos invasivos. Normalmente as cirurgias são procedimentos invasivos, né? Então a gente classifica as salas operatórias como críticas. Semicríticas são aquelas onde se encontram pacientes internados e o risco de infecção é menor. Então, a gente trazendo aí para o nosso momento, que é o centro cirúrgico, podemos classificar, por exemplo, a sala de recuperação pós-anestésica como semicrítica, né, que os pacientes ficam ali após a cirurgia, apesar que, a depender da patologia do paciente, esse paciente, após o procedimento cirúrgico, ele vai imediatamente para a UTI. Isso também minimiza, né, os riscos aí dentro do processo de acompanhamento desse paciente. E as áreas não críticas, que são todos os setores onde não há risco de transmissão de infecção e não existem pacientes. Então, por exemplo, o paciente que vem de forma eletiva, que adentra o centro cirúrgico, primeiramente no pré-operatório, onde a enfermagem faz todo um atendimento e faz ali o início do processo todo de cirurgia, né? E ali é um setor não crítico, porque os pacientes que ficam normalmente no centro cirúrgico, no pré-operatório, são recebidos ali, eles são pacientes que não têm muito risco. Então, eles são classificados ali, essas áreas, como não críticas. Os outros setores também do centro cirúrgico, desculpa, são classificados como não críticas. Então, a gente tem aqui o material que é utilizado em cada setor. Por exemplo, o material crítico entra em contato com os vasos sanguíneos ou tecidos livres de micro-organismos, por exemplo, um instrumental. Eu até citei anteriormente. Esse instrumental, ele precisa ser esterilizado para uma segunda utilização, né? Ser utilizado novamente. Então, é um material crítico. O material semicrítico entra em contato com a mucosa ou a pele não íntegra, por exemplo, os inaladores. Eles precisam de desinfecção, então tem um material também apropriado para realizar essa desinfecção desses materiais. E tem o material não crítico, que entra em contato com o paciente com a pele íntegra. Desculpa, a imagem saiu aqui um pouco cortada, mas, por exemplo, aqui quando a gente usa um termômetro, quando a gente vai aferir a pressão, né? Vamos colocar isso. Então, são materiais os quais a gente só faz uma limpeza ali, uma higienização. Pode passar. Normalmente a gente utiliza o álcool em gel, o álcool 70 para higienizar esse material. E ele sempre está disponível ali para os profissionais utilizarem para fazer essa limpeza. Dentro dos tipos de limpeza, a gente tem. Então, assim, voltando um pouquinho para não ficar muita informação para vocês, um resumo básico. A gente tem a classificação das áreas, né, hospitalares, que são classificadas como críticas, semicríticas e não críticas. A gente tem também a classificação dos materiais e a forma como esses materiais serão higienizados. E a gente tem os tipos de limpeza. As limpezas, elas podem ser concorrentes ou limpezas terminais. As limpezas concorrentes são processos de remoção de sujidade de superfície do ambiente, material e equipamento, mediante aplicação e ação de produtos químicos, ação física, aplicação de temperatura ou combinação de processos.
A terminal é um processo de limpeza que ocorre em todas as superfícies horizontais e verticais de diferentes dependências, incluindo paredes, vidros, portas, pisos e etc. No piso, a limpeza é mais completa quando comparada à concorrente. Então, para explicar melhor para vocês, a limpeza concorrente é aquela que é feita todas as vezes que um paciente sai da sala cirúrgica. Então, a equipe de higienização vai, recolhe todo o lixo, recolhe as sujidades, recolhe não, remove as sujidades das superfícies do ambiente, faz aquela higienização com a solução que está destinada e finalize e o paciente entra na sala cirúrgica. A terminal, por exemplo, são tipos de limpeza que acontecem, por exemplo, no centro cirúrgico, ela é muito comum de acontecer aos domingos ou à noite, que é um momento que não tem muito paciente. Nessa limpeza, usa-se aquelas máquinas para fazer toda a higiene, lava-se o teto, os vidros, então é uma higiene, uma limpeza mais completa. E ela, de acordo com as normas, ela deve acontecer, normalmente acontece uma vez por semana, e a depender do setor, ela deve acontecer mais vezes, por exemplo, UTI. Vocês podem observar, por exemplo, que alguns hospitais, muitas das vezes a gente vê o pessoal da limpeza realizando essas terminais à noite, que é um momento que não tem muito paciente, por exemplo, as emergências, os setores onde fazem muitos exames, né? Então, vocês quando estiverem aí na operação, já trabalhando dentro da área de vocês, vocês vão entender melhor esse processo. Então, dentro das rotinas, como eu falei para vocês, a concorrente acontece sempre que necessário, ao final de cada procedimento cirúrgico e nos setores que fazem parte do bloco cirúrgico. Então, não só as salas operatórias, mas também a sala de recuperação, a sala pré-operatória, todo o setor cirúrgico vai ser higienizado com a concorrente. E a terminal diária é realizada após a última cirurgia programada do dia, envolve todos os procedimentos de limpeza concorrente, acrescentados à limpeza de todos os equipamentos, acessórios imobiliários, pisos e paredes da sala operatória. Os produtos básicos de utilização na higienização são água, detergentes, álcool etílico a 70%, como o isopropílico, né? O isopropílico, ele é um álcool que ele é utilizado para determinados materiais, né? Principalmente centro cirúrgico, tem vídeo, então não pode passar o álcool 70 porque ele mancha, então o isopropílico ele é por vezes muito utilizado e o hipoclorito de sódio, famosa que boa aí, né? Que a gente utiliza muito nos centros hospitalares aí, nas instituições. Os colaboradores da higienização, eles devem seguir as medidas de boas práticas e utilizar o material disponível de acordo com as normas, como eu falei para vocês. A Anvisa, a própria instituição precisa desenvolver protocolos que vão nortear esses processos de higienização. E as pessoas que vão fazer a higienização, elas precisam ser treinadas, né? Para que elas entendam melhor o porquê de usar aquele produto, o tempo de higienização, né? Por exemplo, centro cirúrgico muito movimentado, várias cirurgias agendadas, por vezes os profissionais têm um pouco de pressa, né? Às vezes também os pacientes entram de emergência, então precisa ter toda uma rotina muito bem estabelecida para que garanta que o paciente vai entrar em sala cirúrgica, vai estar tudo higienizado e evite aí possíveis infecções nesses pacientes devido a essa higienização. Não está sendo bem realizado, né? Então, os colaboradores da equipe de enfermagem são importantes no processo de apoio à verificação da higienização correta, nos cuidados ao finalizar os procedimentos cirúrgicos e seguir as normas de retirada dos materiais utilizados na sala operatória. Por exemplo, por que dessa importância? Quando a equipe de enfermagem finaliza o procedimento cirúrgico, a equipe de enfermagem, principalmente o circulante, o instrumentador também, claro, né, está envolvido, precisa recolher esse material de forma cuidadosa. As lâminas de bisturi que foram utilizadas, os material de sutura, as agulhas que precisam ser descartadas no descarpaque, as agulhas, né, as seringas, então tem todo um cuidado, porque se vocês levarem em consideração que a equipe de enfermagem não realizou corretamente esse descarte,
o profissional da higienização corre o risco de se perfurar, né, com esse material. Não cabe ao colaborador da higienização conhecer todos os materiais cirúrgicos, né? O pessoal da higienização, eles têm que ser capacitados para conhecer o material que eles vão utilizar, né? Então, é muito importante que a equipe de enfermagem saiba retirar esse material, tenha todo o cuidado. Os materiais que vão estar contaminados devem ser retirados e entregues no expurgo e não deixar para que a equipe de higienização tenha contato com esses materiais, até porque eles se arriscam, né? Por exemplo, entrar numa sala cirúrgica onde teve uma cirurgia é, mais crítica, potencialmente contaminada, esse aí traz um risco muito maior para todos os colaboradores. Passando aqui mais adiante, o manuseio do material estéril. Então, como tem tudo a ver com a finalidade de se manter a higienização do ambiente, a limpeza, seja ela concorrente ou terminal, o material estéril também é de extrema importância, né, no centro cirúrgico. É necessário que a CME, que é a Central de Materiais de Esterilização, garanta a segurança nesses processos, né, de esterilização e oferte para os profissionais que vão utilizar esse material que tudo esteja correto. Como utilizar o material estéreo? Sempre que for manusear todo e qualquer material estéreo, deve-se ter todo o cuidado para não contaminá-lo. Então, quando a gente for para a prática, vocês vão aprender a abrir as embalagens, que não pode tocar nesse material que está dentro dos pacotes estéreis, né? Porque vai contaminar. Tem todo um processo que vocês vão aprender. E ao longo do profissionalismo de vocês, quando vocês estiverem nas instituições hospitalares, trabalhando aí, seja no centro cirúrgico ou até em outro setor, é importante que o profissional saiba utilizar esse material. No centro cirúrgico, todo material que vai entrar em contato com a corrente sanguínea do paciente deve ser estéril. Quais seriam esses materiais? Os campos, as gases, compressas, borracha de silicone, os instrumentos cirúrgicos, cuba-rim, fios, etc. Tem uma gama aí de materiais que vocês vão conhecer também, que devem estar esterilizados para poder garantir que esse paciente não seja contaminado aí ao longo do procedimento cirúrgico. Eu até coloquei aqui para vocês um vídeo do YouTube que fala sobre a utilização do material estéreo, a importância, como que ele é preparado. Daí eu gostaria que vocês acessassem com esse endereço que está aqui disponível e prestem bem atenção. Se tiverem alguma dúvida, depois a gente tenta um contato e na aula prática a gente vai conseguir expor melhor esses materiais que a gente vai utilizar aí, que estarão esterilizados. As infecções do sítio cirúrgico. Por que falar das infecções? As infecções, por vezes, elas vêm não só da situação ao qual o paciente está no momento. Por exemplo, às vezes o paciente já está numa UTI, o paciente já está infectado, né? A UTI é um ambiente o qual desenvolve muitas infecções, o paciente tem muito contato, por exemplo, KPC, que é uma bactéria típica de paciente que está internado em UTI, paciente com pneumonia, então tem todo um processo envolvido. Porém, a gente não pode deixar de citar que a cirurgia ela é um procedimento traumático que provoca o rompimento de barreiras de defesa da pele, tornando-se assim uma porta de entrada para micro-organismos. A infecção do sítio cirúrgico ela normalmente se manifesta entre 4 a 6 dias após a realização da cirurgia, apresentando localmente eritema, dor, edema e secreção. Eritema, gente, é a parte que fica vermelha, né, da pele. Então, o que acontece? Por vezes, o paciente já é um paciente que está internado, então ele tem uma possibilidade ali, ele está propício a desenvolver mais as infecções, até por conta do estado do paciente, mas às vezes acontece muito do paciente vir realizar uma cirurgia no centro cirúrgico, uma cirurgia, por exemplo, estética. Então, esse paciente entende-se, né, ele faz um pré-operatório, que ele não tem nenhuma doença de base e às vezes também nem tem nenhuma em desenvolvimento. Esse paciente entra em centro cirúrgico e
Quando sai do centro cirúrgico, aí entre 4 e 6 dias ele desenvolve uma infecção. E aí cabe a, aos envolvidos, né, discutir essa questão, tentar entender de onde veio essa infecção. Por vezes acontece falha na esterilização, acontece falha durante o procedimento cirúrgico. Algum profissional pode ter efetuado ali a higienização de forma incorreta, na hora de calçar a luva não tomou todos os cuidados, então tem vários motivos os quais levam o paciente a desenvolver uma infecção do sítio cirúrgico, certo? Quanto aos principais fatores de risco relacionados ao procedimento anestésico cirúrgico, ao preparo da pele, como eu falei para vocês, tricotomia, banho operatório, antisepsia da pele e mucosas, então é também uma dos motivos, né, o qual o paciente desenvolve aí uma infecção. O potencial de contaminação da cirurgia limpa, potencialmente contaminada e infectada. Foi o que eu citei anteriormente. A depender do tipo de contaminação da cirurgia, a chance de desenvolver uma infecção é muito maior. Por exemplo, um paciente que entra no centro cirúrgico com um trauma, uma fratura exposta, sofreu um acidente, a chance desse paciente ter uma infecção é maior, porque é uma cirurgia infectada, certo? Então, acontece muito essas questões relacionadas a infecções. Como prevenir as infecções? Então, são cuidados no pré-operatório, atender o paciente de forma ao qual o médico que vai fazer esse pré-operatório, ele indague bastante o paciente, se ele não teve algum contato, se não está com algum sintoma, para que não ocorra essas infecções. A antisepsia e a asepsia, né, que eu expliquei nas aulas anteriores, quais são esses procedimentos. Seguir os protocolos de cirurgia segura e acompanhar o paciente no pós-operatório imediato e até 30 dias e 90 dias. O que ocorre? Normalmente, as instituições hospitalares, principalmente, têm em parceria com o centro cirúrgico um cuidado junto ao controle de infecção, o qual os pacientes do centro cirúrgico são acompanhados no imediato, né? Então, o pré-operatório imediato ele vai ali de 24 a 72 horas. Esse paciente vai de alta e cabe às equipes acompanhar esse paciente, então até 30 dias é necessário que esse paciente seja acompanhado e se ele tiver algum sintoma, ele reporte aos profissionais responsáveis e até 90 dias é da responsabilidade da instituição que esse paciente esteja bem. Então, por exemplo, é muito comum que os pacientes recebam prescrições de antibiótico que acompanham todo o processo operatório. Por vezes, esses pacientes começam até a tomar o antibiótico antes da cirurgia, no momento da cirurgia e no pós-cirúrgico, certo? Então, até 90 dias, gente, é da responsabilidade da instituição a saúde desse paciente, o pós-operatório. Então, se esse paciente desenvolver qualquer questão relacionada à infecção, digamos assim, né, da responsabilidade da instituição hospitalar. Então, precisa se tomar todo o cuidado para que esse paciente seja acompanhado e não apresente aí nenhum sintoma, né? Por vezes o paciente às vezes volta, infelizmente às vezes é necessário reabordar o paciente. Então, por exemplo, o paciente, eu que trabalhei em hospitais de grande porte, eu trabalhei em um hospital, para vocês terem uma ideia, que tinha 16 salas cirúrgicas, então havia muito e infelizmente às vezes o paciente voltava, era necessário reabordar, por exemplo, uma cirurgia simples de apendicectomia, que é a retirada do apêndice. O paciente vem, faz, vai para casa com 48 horas e às vezes volta, apresentando aí todos esses sinais na incisão cirúrgica. Então, por vezes, esse paciente desenvolve essa infecção, volta, às vezes é preciso abrir esse paciente, uma laparotomia exploradora para ver o que houve, às vezes tem mais algum problema, né, interno, desenvolve aí alguma infecção e aí tem que tratar esse paciente. E assim, vou falar para vocês, por vezes o paciente está super bem, retorna para casa e é difícil até de entender todo esse processo que o paciente passou dentro do centro cirúrgico e por que ele desenvolveu. Às vezes do próprio organismo mesmo, o paciente estava debilitado,
Tem paciente, gente, que omite as informações quando vai fazer o pré-operatório, enfim. Tem várias questões aí complexas que envolvem um procedimento cirúrgico. Aqui também eu trouxe um vídeo que fala também dessas questões. Se vocês, eu gostaria também que vocês se tivessem acesso aí para vocês darem uma olhadinha. Eu sugiro até depois a gente discutir, como as nossas aulas estavam previstas para serem pessoalmente, o intuito era que a gente assistisse o vídeo juntos e que a gente discutisse o que está no vídeo. Vamos ter uma oportunidade posteriormente, tenho certeza, e a gente pode discutir, mas eu me coloco à disposição de vocês para que vocês, depois de verem o vídeo e tiverem algum questionamento, eu fico à disposição para a gente discutir, tá? Como eu estou recebendo de muitos alunos aí as atividades que eu passei, fico também à disposição pelo e-mail para que vocês entrem em contato para a gente discutir sobre esses vídeos, se vocês tiverem alguma dúvida. E assim, é uma dica que eu dou para vocês. Sejam curiosos mesmo, né? Dentro da matéria, o que a gente estiver falando, alguma palavra que eu citar, que vocês, nossa, não sei o que é isso que a professora falou. Procurem, né? Hoje a gente tem uma facilidade enorme com o Google, né? Para que a gente possa ter acesso e tirar todas as dúvidas. Só não tirem dúvidas em sites que a gente não sabe a procedência. Então, todas as vezes que vocês quiserem fazer qualquer pesquisa, olhem sites do Ministério da Saúde, Anvisa, Cielo, são sites muito interessantes para todos, né, que têm aí contato com a área da saúde, porque tem informações mais corretas, certo? Então, a gente finaliza aqui sobre esse assunto. Espero que eu tenha sido clara com todos, que vocês tenham aí ciência de tudo que acontece dentro desse assunto relacionado às limpezas e ao material estéreo. Assistam aos vídeos para que vocês tenham informações mais claras e detalhadas. Muito obrigada e até a próxima aula.